Por que o silêncio é tão constrangedor assim? A vontade de falar. A gente se sente desconfortável, sem nenhum barulho. A gente fica num ambiente desagradável até. Por que será que alguns minutos e alguns segundos passados em silêncio gera para nós tamanho desconforto e constrangimento? Já parou para pensar nisso? E por que será que ao invés do silêncio nos trazer quietude, provoca para nós o contrário disso, inquietação? Pés batendo embaixo da cadeira, você começou com isso, mãos batucando a perna, aqueles pensamentos que começaram a acelerar, aquela inquietação interior, aquele volume de barulho que começou a chegar dentro de você de repentemente, e aí você está nessa situação que diz: o constrangimento do silêncio é insuportável. Por que será que é tão ruim para nós lidarmos com o silêncio? A resposta para isso está na nossa própria sociedade pós-moderna. Uma sociedade que se habituou com o barulho. Estamos ao tempo todo cercados por uma poluição sonora sem tamanhos e que nunca a história da humanidade presenciou. Em base e em parte por causa das grandes habitações urbanas e do estresse da urbanidade moderna. Que o barulho e o ruído é uma presente nessas metrópoles, mas também em parte porque nós estamos tomados não apenas de sonorizações externas, mas também entramos para um lugar e um movimento onde o barulho é constante, do lado de dentro também de nós. Nós somos expostos todos os dias a esse ambiente cheio de alaridos, de alarmes, de ameaças, de palavras, de verborragias, uma constante cacofonia de palavras que inundam a nossa mente, que a gente precisa processar, interpretar, e muitas vezes, a gente não dá conta. Uma polifonia de sons desconexos que geram para nós confusão. Ruídos constantes que nos conectam sutilmente ao estresse, nos tornando irritadiços, impacientes. Sem falar das notificações que visitam a gente quando a gente está definitivamente no nosso momento mais tranquilo. A notificação nos gera um estado de alerta constante, de ameaça. E se alguém me ligar? E se eu não responder? E aquele trabalho que ficou para trás? E se essa notícia for importante? E uma sociedade infomaníaca está em busca de novos sons de alarmes e de notificações para poder, de alguma maneira, tornar a sua vida um pouco mais barulhenta. Afinal de contas, não dá para viver no silêncio. A gente precisa ver um reel, pelo amor de Deus, senão eu vou ensurdecer. A gente precisa escutar um influencer, senão eu vou enlouquecer. Eu chego em casa e aquele barulho do silêncio me incomoda. E então eu digo para mim mesmo: Alexa, tocar a minha música preferida. Não dá para ficar em silêncio definitivamente numa sociedade que se acostumou com barulho. Por que o silêncio para nós é tão constrangedor? Por que nós estamos visitando esse ambiente? É constrangedor porque nós estamos nos adaptando aos barulhos, ruídos internos e externos, onde o silêncio se torna para nós um grande constrangimento. E ao invés de trazer a aquietação da alma, traz para nós inquietação do coração. O cientista, médico e escritor Augusto Cury identificou a síndrome do nosso mundo pós-moderno como síndrome do pensamento acelerado, SPA. Eu poderia traduzir isso como síndrome do barulho excessivo. Tem barulho demais aqui dentro. Tem barulho demais aqui dentro. Tem barulho demais aqui fora. E o silêncio está tornando para nós cada vez um ambiente que nós não queremos transitar e não queremos estar. Altamente constrangedor. Afinal de contas, a gente usa o barulho como subterfúgio, recursos, para a gente poder driblar algumas situações que para nós são, como que eu posso dizer, são constrangedoras, mas também são desafiadoras, mas também são desagradáveis. Essa é a palavra. Desagradável é o termo que eu estava procurando para dizer o porquê que nós intoxicamos a nossa vida de barulho, 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 ruídos e mais ruídos. Porque nós não queremos lidar com o que é desagradável na vida. Um exemplo disso, aliás, eu tenho 3. O primeiro, nós usamos o barulho para nos distrair daquilo que nós precisamos prestar atenção. O barulho é um ótimo recurso para aquelas coisas que estão gritando,
nos chamando a atenção, que estão pedindo a nossa intervenção, estão pedindo que a gente olhe para aquilo com cuidado, mas a gente aumenta o som do volume, como alguém que coloca fones para abafar o barulho externo e diz: eu não quero pensar nisso agora, eu não quero imaginar isso agora. Então o que eu faço? Eu me distraio daquilo que a minha vida pede atenção. E o barulho se torna um ótimo recurso para isso. O segundo é a dissimulação. Eu dissimulo para não precisar tomar decisões, porque quem dissimula não reflete, não pensa, e não tendo consciência não precisa decidir, e não decidindo não entra em lugares desagradáveis que a vida nos coloca. Dissimulação é o caminho para a gente não precisar tomar decisões. Então a gente intoxica de barulhos, aumenta o volume, para a gente não precisar falar sobre isso, e a gente mascara a realidade com um pouquinho mais de ruído. E o terceiro? O terceiro diz respeito a nossa própria falta de atenção, que se baseia no nosso coração ruidoso, onde a gente trabalha com a palavra fuga. Sim, o barulho é fuga. O barulho é não quero escutar, não quero saber. O que seu filho adolescente faz quando ele está muito irritado, ou quando ele não quer ouvir você falar mais uma vez sobre arrumar o quarto, colocar a tarefa em dia e visitar os avós no final de semana? O que ele faz? Tum! Estou em outro mundo, estou fugindo dessa discussão incoerente. Mas isso não é só atividade de adolescentes que estão em busca da maturidade. É atividade de muitos adultos que ainda continuam na infantilidade, que infelizmente ainda usam o barulho das suas vidas como fuga e caminho alternativo para não ter que lidar com os fatos contraditórios e desagradáveis que nós experimentamos na vida. Resultado, vivemos uma sociedade que oferece a nós um analgésico placebo, para tentar aliviar a nossa dor e o nosso sofrimento, de não ficarmos constrangidos com situações delicadas. A gente está sempre em barulho, sempre pensando mais, sempre desfocando, sempre puxados nas atenções para os lados e nunca tomando decisões, nunca tomando atitudes e nunca refletindo sobre a nossa vida. É barulho demais. Agora, some-se o barulho externo e interno com uma coisa altamente constrangedora, que é o silêncio de Deus. O único barulho que você gostaria de ouvir e precisaria ouvir, que é o silêncio de Deus, você não consegue, ou melhor, que é a voz de Deus, você não consegue por causa do silêncio. O céu se torna de bronze, não há uma fenda sequer, e você parece não conseguir acessar o sagrado. Um silêncio sepulcral, absoluto, ensurdecedor, como diria o poeta. Silêncios que constrangem o nosso coração, porque nós não conseguimos acessar o coração de Deus e nem conseguimos ter a sua palavra de volta a nós. Quantos aqui não chegaram arrebentados, rastejando na vida espiritual, desiludidos, rebeldes com um Deus que não os responde mais, com um Deus que não intervém na sua história, um Deus que não fala mais? E aí a pergunta é, no Salmo 29, que diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor despedaça os cedros, a voz do Senhor faz da cria as corças, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz tremer os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Oxe, onde é que está essa voz mesmo? Que eu não a ouço, que eu não a percebo, porque o céu está de bronze, um silêncio ensurdecedor que toma meu coração. Onde é que está a voz do Senhor que não fala comigo? E se a gente estiver errado na nossa conjectura? E se você estiver errado na sua percepção? E se o silêncio de Deus, na verdade, não é Deus deixando de falar com você, é Deus falando com você de uma outra maneira, de uma outra forma que você ainda não entendeu, não percebeu, ainda não acessou? E se o silêncio de Deus for pedagógico, didático, transformador, e que estivesse te preparando para algo que Ele está realizando na sua vida e você não percebendo? A verdade é que nem silêncio é vazio. Nenhum silêncio é vazio. Existe uma diferença entre vazio e espaço. Vazio é aquilo que não tem conteúdo. Vazio é o que é o vácuo. Vazio é o que não tem propósito. Vazio é a ausência. Espaço é um lugar para ser. Espaço é um lugar de propósito. Espaço é um lugar de conteúdo. Espaço é um lugar para edificar. Vazio e espaço são coisas diferentes. Silêncio não é vazio, silêncio é espaço. E pode ser que no seu silêncio, no silêncio de Deus na sua vida, você esteja exatamente no espaço onde Deus está entoando e compondo a mais linda melodia e canção sobre a sua história.
Os poetas sabem utilizar o ritmo e a respiração, sabem que existe a necessidade do silêncio para a declamação poética, e o Deus criador de todas as coisas sabe que está escrevendo uma história poemática em sua vida, mas ele precisa de pausas, intervenções e silêncios para que isso seja preparado para o que ele está construindo e fazendo na sua vida. Nenhum silêncio é sem propósito, e nenhum silêncio é vazio, só é um espaço. Quem disse isso de uma maneira muito especial foi um compositor chamado John Cage, norte-americano, filósofo, pensador e compositor. E ele, em 1952, fez uma composição linda de uma música chamada Silêncio. Na verdade, o título da música é 4:33, que é o tempo total dela. Eu vou mostrar para você essa composição linda. Ela foi editada para alguns poucos minutos, aproximadamente 2 apenas. Mas eu queria que você entendesse o que John Cage está propondo quando ele faz a composição 4:33. Depois a gente volta a conversar sobre isso. Vamos assistir. And now, a performance of John Cage's 4:33. Please welcome our soloist, William Marks. Pelo menos uma música de piano eu sei tocar. Eu acredito que você saiba também a partir de hoje. Se alguém falar, você sabe tocar piano? Eu sei, uma música só, 4:33. Toca pra mim. Aí você pode apresentar toda a sua performance. O que é isso aqui? O que está acontecendo? Será que é alguma insanidade de um artista excêntrico que quer chamar atenção no mundo da polêmica? Será que ele está querendo fazer algum tipo de brincadeira de mau gosto com os nossos ouvidos? Não, não, não. Se trata de um gênio, um pensador e alguém que fez uma provocação poderosíssima. Quando questionado sobre a sua composição, ele disse que ele não fez uma composição de silêncio, porque silêncio também é música, silêncio também traz sons. E ele disse numa frase quando questionado, e essa frase para mim é altamente provocante: não existe algo chamado silêncio. O que eles pensam ser silêncio, por não saberem como ouvir, preste atenção nisso, por não saberem como ouvir, estava cheio de sons acidentais. E se a nossa história, enquanto a gente fala que Deus está em silêncio, estiver cheios de sons da graça, cheios de sons acidentais,
que tocam a nossa vida e nos visitam, e a gente é ensurdecido por causa do nosso barulho, não consegue identificar e não perceber, porque não temos os nossos ouvidos treinados, nós não aprendemos a ouvir como deveria. Por isso que a palavra de John Cage me leva imediatamente a uma sentença: nós precisamos aprender a ouvir o silêncio de Deus. Eu sei que parece paradoxal, eu sei que parece contraditório, mas precisamos, como discípulos no caminho da ressurreição, receber a instrução do mestre. E o mestre ensina seus aprendizes de que o silêncio faz parte do processo de quem está no caminho da ressurreição. E nisso todos nós estamos. Começamos algumas semanas atrás no cotidiano da vida. Semana passada nós passamos pelo sofrimento da existência. Hoje o caminho do discipulado, o caminho da ressurreição, está estacionado no silêncio da alma. E todos nós invariavelmente estamos de alguma maneira ali. E você sabe o que é isso. Ou você já esteve ou você está. Onde o silêncio da alma parece nos atrofiar e roubar a nossa fé. Parece desbancar a nossa esperança e destruir os nossos sonhos, não é verdade? Mas o que nós podemos fazer diante disso? O quê? É a pergunta? Não, já está escrito. Jesus já fez esse movimento há 2000 anos atrás, a gente só precisa imitar. A gente só precisa seguir o mesmo caminho. Vamos aos fatos, irmãos. Quinta-feira, cotidiano da vida, Jesus usa o banal da existência para mostrar que tudo é sagrado. Sexta-feira, Getsêmani, dor, crueldade, sofrimento, crucificação. Jesus usa aquele movimento para dizer que discípulos enfrentam o sofrimento da existência. Sábado, corpo depositado no túmulo, pedra selada. Jesus usa esse movimento para dizer que nós temos etapas de silêncios da alma. Domingo de manhã, pedra removida. A frase, ele está vivo, mostra também que o caminho da discipulado e da ressurreição passa pelo despertar da esperança. Essa é a trajetória, mas muitos de nós não queremos caminhar por ali e desistimos no meio dessa caminhada. Agora, deixa eu apresentar para você o diagrama da ressurreição. Fica mais fácil para você entender. Vamos à sexta-feira. Sexta-feira é a sexta do barulho, é a sexta do ruído. João captura bem a ideia quando ele diz que Jesus gritou na cruz do Calvário. Em João 19:30, está consumado. Foi o último grito e o último barulho ouvido naquele dia. Depois disso, um silêncio sepulcral vai tomar a caminhada dos discípulos. Mas aquela sexta-feira intoxica e contamina o coração de cada um daqueles aprendizes. Primeiro, do lado externo, a voz de uma multidão insolente que gritava e pedia a crucificação do mestre. O som e os estalidos daqueles chicotes que feriam as costas do homem-deus. Os risos irônicos e as palavras de sarcasmo daqueles soldados que afligiam com crueldade o nosso mestre. Os gemidos, os suspiros, os gritos estrangulados pela dor daquele que pagava em nosso lugar pelos nossos pecados. O barulho do prego, do martelo, o tilintar daquele som que ecoava pelos céus e que fazia com que os ouvidos fossem machucados com um gemido imediatamente vindo após aquela crucificação. E o grito final está consumado. Isso é que está do lado de fora. E os discípulos estão tomados por isso. Mas o que está do lado de dentro? Temos discípulos que estão ali com barulhos internos, confusos, inseguros e com incertezas. Porque o que será de nós com o mestre morto? Discípulos que estão ali com ruídos de vergonha, de culpa e de condenação, traíram, negaram, falharam, abandonaram o mestre. Estão ali com gritos espremidos de ira, indignação, raiva, porque estão fazendo isso com Jesus. Somados os barulhos externos com os barulhos internos, a sexta-feira é altamente barulhenta. E eu sei que você sabe que eu não estou falando mais desses discípulos de 2000 anos. Eu estou falando das suas sextas-feiras, de muito barulho, de muito ruído, de muito estalidos e estampidos, que estão fazendo com que você desanime, que você retroceda, que você perca a sua fé, que você se sinta confusa, condenado, desorientado na jornada da existência. Eu sei que você também tem as suas sextas-feiras, barulhentas e inconvenientes. Mas eu também sei, pela palavra de Deus, que existe o domingo da quietude. O domingo da quietude
é rompido o silêncio depois de 48 horas, desde o está consumado. Jesus se apresenta num grupo de discípulos que estão trancados e em silêncio, murmurando baixinho: não fale alto, não fale alto, não fale alto, eles estão nos perseguindo. O sussurro daqueles corações é interrompido por uma voz bem conhecida: paz seja com vocês. É Jesus. Ele rasga o silêncio e deposita no coração daqueles discípulos a esperança que estava morta, a vida que tinha sido subtraída, a expectativa que tinha sido roubada. E naquela palavra, paz seja com vocês, a alma se aquieta, porque a promessa é relembrada, a aliança é reforçada. Mas quietude é diferente de silêncio. Estar com a alma quieta é diferente de estar em silêncio. Silêncio é a diminuição de barulho, silêncio é ausência de som. Mas quietude é sossego da alma, é tranquilidade do coração, é paz de espírito. E é isso que Jesus transmite aos discípulos quando ele diz: paz seja com vocês. Eu rompo o silêncio para entregar para vocês aquilo que vocês precisam, quietude. Por isso que o silêncio deveria nos aquietar e não nos inquietar. Porque na jornada da ressurreição e no caminho como discípulo de Jesus, nós não podemos pular etapas. Jesus coloca e apresenta imediatamente aquele movimento da quietude logo após o sábado do silêncio. Aqueles dois discípulos clandestinos, José de Arimateia e Nicodemos, pegam o corpo de Jesus, aquele indigente para o Império Romano, e solicitam a Pilatos que lhe deem um funeral digno e um túmulo adequado. Fazem isso, colocam Jesus e depositam, de acordo com o texto de João 20:19. E quando aquela pedra é selada e o guarda romano se coloca na porta, o silêncio toma conta dos discípulos. Agora eles vão ter que lidar entre o interlúdio dos barulhos de sexta-feira para a quietude de domingo de manhã. E eu sei que não é fácil estar lá. Eu sei que para você tem sido sofrido, doloroso, e que às vezes a fé insiste em falhar em momentos como esse. Mas eu quero te garantir que Deus não pode aquietar a nossa alma. Deus não pode reforçar suas promessas em nosso coração. Deus não pode falar alto a sua aliança de novo conosco sem que antes Ele nos leve para a antecâmara do silêncio. E lá Ele faça um processo de acalmar o nosso coração, silenciar os nossos barulhos, para depois comunicar a sua palavra de quietude a nós. 4 coisas acontecem quando eu estou no sábado do silêncio. A primeira é que eu desintoxico do meu barulho. Esses barulhos de sexta-feira, dos traumas, as dores, os sofrimentos, as narrativas contadas, as coisas que ainda estão presentes, Deus me leva no silêncio para desintoxicar a minha alma. É como aquela câmara de descompressão que você passa antes, para que você não seja destruído pelo que vem depois. Mergulhadores fazem isso, astronautas fazem isso, porque a pressão que está do lado de dentro é bem diferente daquela que está do lado de fora. E quando o barulho tende a diminuir, o silêncio faz o seu trabalho de descomprimir o nosso coração. Um coração pressionado demais com tanto ruído ao redor da vida. A segunda coisa que acontece quando eu estou ali é que nesse lugar é pausa e reflexão. Pausa e reflexão. É isso que nós desaprendemos nesse mundo. Nós não processamos dores. Nós não processamos decepções. Nós não elaboramos luto mais. A gente coloca um barulho. A gente faz uma dancinha do TikTok para tentar distrair o nosso sofrimento interno daquela separação. Olha como estou bem. É tempo de processar dores, angústias e elementos que tocam a nossa vida. Está apressado demais, meu irmão. Você nem saiu do seu casamento direito, já está entrando num outro relacionamento tóxico. É barulho demais. Você nem encerrou a sua empresa, já está entrando numa nova dívida. É barulho demais. Você nem fez a transição de carreira, já está começando uma nova faculdade. É barulho demais. Gente que não consegue aquietar, refletir e pensar nos processos. Provérbios 19:2 diz: não é bom agir sem refletir, porque peca o homem que é precipitado. Uma sociedade infomaníaca, sem curadoria de informações e conhecimento, está sendo vítima das suas próprias ações, porque não pausam, não refletem,
não respiram, não processam. Quando Deus me leva no silêncio, é porque lá eu preciso elaborar. Lá eu preciso processar e dar significado àquilo que eu vivo. Em terceiro lugar, é um lugar onde a minha percepção e atenção são devolvidas. Sabe disso, né? Barulho tira a atenção, silêncio nos devolve a concentração. Tem coisas que estão gritando ao seu redor e que você ainda não percebeu. E é o silêncio de Deus que vai mostrar o seu casamento ferido, sua alma machucada, sua religiosidade destrutiva, fria, hipócrita. Tem coisas que só o silêncio pode mostrar para você, porque ele nos traz de volta a percepção e chama a nossa atenção para aquilo que a gente ignorou e desprezou por um tempo na nossa vida. Em quarto e último lugar, o sábado do silêncio, o diagrama da ressurreição, é um lugar de preparo. Não é inanição, não é paralisia, não é dormência. Enquanto está em silêncio, significa que Deus está trabalhando. A verdade é que a gente precisa saber que no silêncio de Deus, a gente precisa aprender a ouvir. E ouvir porque não apenas Ele fala do jeito que nós não esperamos, mas Ele também trabalha de uma maneira diferente. Deus não está fazendo, alto lá. Será que Ele não está fazendo ou você não está percebendo? Deus não está falando, alto lá. Será que Ele não está falando ou você não está ouvindo? Porque o silêncio é preparo. Eu tenho um amigo que é agricultor. E certa vez eu fui visitar a fazenda dele e vi alguns alqueires que estavam abandonados. Aquela quiçaça alta, toceira, um matagal. E eu perguntei para ele, curioso, disse: meu amigo, por que esse campo está abandonado? Não é produtivo? Ele disse: não, aí que você se engana, pastor. Nós estamos fazendo pousio. E eu disse: me explique mais sobre isso. Um termo dos agrônomos que significa período de descanso da terra. Pode ser meses ou anos. A terra fica em estado de dormência e sonolência, apenas no silêncio da sua vegetação natural. Aí ele diz para mim: só que você acha que ela está dormindo. Você acha que ela está parada e improdutiva, mas abaixo da superfície existem muitos micro-organismos que estão comendo, se alimentando e liberando energia e toxinas daquele solo, trazendo nutrientes e fertilidade. O sol, o vento, a umidade trabalham em conjunto para potencializar o nosso solo. Além disso, uma dança silenciosa e escondida de insetos e fungos faz com que essa terra, depois de passar esse processo, se torne mais poderosa, mais forte, com mais nutrientes, mais produtiva. Eu acho que você entendeu onde nós gostaríamos de chegar aqui essa noite. O silêncio que você vive, isso que você passa nesse momento, não é que Deus deixou de trabalhar, não é que Deus deixou de falar, é tempo de preparo. Deus está fazendo uma dança profética silenciosa no oculto da sua vida, sinalizando no silêncio da sua existência a sua obra fenomenal, extraordinária e que vai tocar a sua vida e a sua história. O seu solo dormente é só o palco onde Deus quer germinar uma semente de transformação que vai inundar sua vida, sua casa, suas gerações e os filhos dos seus filhos. Não chame de sonolência, não chame de silêncio, não chame de dormência. O que Deus está preparando para ser produtivo, para dar frutos a 30, 60, 90, 100 por um, onde Deus vai ser glorificado. Não chame de silêncio o barulho que Deus está fazendo no secreto. Deus está trabalhando. Você está percebendo? Quanto tempo dura o seu silêncio? Para os discípulos 2 dias, 48 horas. Mas o silêncio não é um tempo cronológico. O silêncio é um tempo psicológico. E não dá para medir. Ele é infinito e breve, dependendo do momento que você está. Pergunte a uma mãe com um filho na UTI durante 2 dias. E ela vai dizer para você o que é esse tempo para ela. Infindável. Um tormento. Pergunte para uma criança que ficou na frente da escola esperando seu pai por 5 minutos ou 10 minutos. A sensação de abandono. Foi infindável. E até hoje faz terapia para se curar disso. Tempo psicológico do abandono, o tempo psicológico do silêncio, é violento. Para os discípulos bastaram 2 dias para eles pensarem em retroceder. Para você precisa quanto tempo? Talvez 2 dias seja pouco. Que tal 37 capítulos? Jó. Você conhece a história.
só ouviu a voz de Deus 37 capítulos depois. Do capítulo 1 ao 37, ele tem que ouvir o barulho dos seus amigos, o barulho das condenações e dos preconceitos, e a partir do capítulo 29 ele começa a jogar o seu barulho, sua arrogância, seu orgulho e sua vaidade. Tem barulho interno e barulho externo. Deus não fala nada durante 37 capítulos. No 38º vem um texto bíblico dizendo o seguinte: e Deus falou do meio do redemoinho a Jó. Eu fico imaginando que essa palavra é mais ou menos o que os discípulos ouviram no cenáculo. Paz seja com você, Jó. Receba a minha voz de volta. Que voz que acalenta. Você consegue imaginar essa voz doce, suave, acolhedora, vindo depois de um período de silêncio? 37 capítulos. Quanto tempo durou? Eu não sei. Mas sei que são 37 capítulos. Que tal a gente ir um pouquinho mais longe? 40 anos. Olhe para um homem que está no deserto há 40 anos. Ele era aspirante de libertador do Egito. Deu tudo errado. E ele foi para o cemitério de sonhos e de profetas a céu aberto. Deserto de Midian. O nome dele é Moisés. Depois de 40 anos, em profundo silêncio, uma sarça pega fogo. Ele se aproxima e enfim uma voz rasga o céu e diz: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Foram 40 anos para aquele homem ouvir a voz de Deus. Quanto tempo você precisa? 2 dias? 37 capítulos? Ou 40 anos? Eu não sei quanto tempo você precisa. Eu só posso te dizer que enquanto Deus está em silêncio, Ele está preparando. Os discípulos estavam sendo preparados para a quietude no sábado de silêncio, nas 48 horas sem palavras. Jó estava sendo preparado para dizer: agora os meus olhos te conhecem, porque antes eu só ouvia falar de ti. Depois de 37 capítulos, e Moisés se torna o libertador de Israel, caminhando 40 anos no deserto para levar o povo à terra prometida, porque deserto, silêncio, sonolência, dormência daquela terra nunca foi lugar de inanição, nunca foi lugar de paralisia, sempre foi lugar de preparo, de treinamento. Meu irmão e minha irmã, Deus está preparando você, Deus está treinando você, Deus está fortalecendo você, porque quando Ele romper esse silêncio, as promessas serão lembradas, a aliança será declarada audivelmente. Quando Ele romper esse silêncio, você o verá, você o perceberá, e os frutos serão colhidos dessa espera paciente, dependente e submissa. Apenas confie e não desista disso. Queria convidar você a fechar os seus olhos, por gentileza, e a refletir nesse momento quais barulhos estão insuportáveis na sua vida e que você precisa silenciá-los hoje. Qual o silêncio de Deus que tem sido mais constrangedor e aquela resposta que não vem? Como você pode abrir os olhos e os ouvidos para perceber que Ele está falando de um jeito diferente e trabalhando de uma maneira diferente? Peça ao Senhor hoje que na noite escura você possa vê-lo. Peça que o seu conhecimento seja substituído por uma experiência pessoal com a voz dele no seu mais absoluto silêncio. Senhor Jesus, nós vamos sair daqui a pouco, mas nós queremos sair com os ouvidos treinados, resistentes ao barulho de uma sociedade, resistente ao barulho de um coração ansioso, mas submissos ao silêncio da sua palavra e da tua presença. Faça-nos discípulos no caminho da ressurreição, que antes de chegar no domingo da quietude, recebam com gratidão o sábado do silêncio. Em nome de Jesus. Amém. Conhecimento que não fala ao coração, não me conduz na noite escura. Quero te ver, a luz distante amanhecer.
vou viver na escuridão, longe da luz, e conhecimento que não fala ao coração não me conduz. Na noite escura, e quero te ver.